Bom dia. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo logo pela manhã. Afinal de contas, é o horário que as pessoas estão mais silenciosas dentro de suas casas. Então tem uma musiquinha de fundo, eu não sei se vai dar para ouvir no vídeo. Eu tô aqui. E vocês, como estão? Observando as pessoas, como elas vêm se comportando nesse período. Um exercício de conhecer o outro e conhecer o que ele é capaz de fazer. Hoje eu gostaria de falar sobre críticas. Todo mundo precisa expor a sua opinião diante daquilo que vê. Isso é normal do ser humano. Desde quando nós entramos no teatro, nós temos que aprender a lidar com as críticas. Críticas ouviremos de todos, começando pela da nossa família. E aí, por muitos medos e preconceitos, acaba tecendo muitas críticas às pessoas fazedoras de arte. Você, por exemplo, acabou de fazer uma peça. Elas vão te cumprimentar, elas vão te parabenizar, mas vai ter uma pessoa que vai chegar e dizer assim: ai, foi muito legal, posso te dar um toque? Existem muitos perfis de pessoas que vão criticar o seu trabalho. Essas pessoas, elas podem chegar de diferentes maneiras e de diferentes formas. Você vai ter que saber lidar com isso. Nós teremos que aceitar. Afinal de contas, o nosso ofício promove o encontro entre o olhar do outro em relação ao nosso trabalho. Depende desse olhar para estar em cena. Sem esse olhar, sem essa cumplicidade, esse ritual de pessoas que se reúnem no espaço para ver uma peça de teatro, não aconteceria, não teria por que acontecer. Porém, esses perfis, eles são muito variados. Por exemplo, há pessoas que saem das suas casas já com o intuito de criticar o seu trabalho. Errou aqui. Isso aqui eu não gostei. Isso aqui. Eu acredito que essas pessoas que têm esse vício de sair de casa para ir a um espetáculo de teatro e, e ir com esse intuito de criticá-lo apenas, e eu conheço muitas pessoas assim, elas não estão vivenciando, não estão se dando, primeiramente, a oportunidade de conhecer um trabalho que, de certa forma, pode ser algo interessante para a vida dela. Então, ela se fecha numa bolha, onde ela não pode aceitar aquilo, porque aquilo tem que ser ruim, tem que ser frágil, e ao mesmo tempo é um desrespeito com quem está ali, querendo oferecer o que tem de melhor para dar. Há também aquelas que conseguem colocar o que elas desejam falar de maneira muito clara, objetiva, direta, e, e sem querer afetar o seu trabalho negativamente, ou querer te colocar para baixo, ou, ou depreciar o que você acabou de criar. Essas pessoas, geralmente, são pessoas que querem e se esforçam para que o que elas viram seja, de certa forma, melhor numa próxima apresentação, num próximo momento. Porque teatro é ao vivo. Então, as apresentações, elas podem variar emocionalmente. Então, um dia pode ser maravilhoso, no outro pode ser uma droga. Tudo isso vai ser levado em conta. Vai acontecer alguma coisa com a iluminação, o cenário vai cair ali. A gente não sabe dos imprevistos que podem acontecer durante o espetáculo. Nunca vai ser igual, sempre vai ser diferente. Uma crítica bem construída, bem embasada, é maravilhoso. Isso acontece muito com quem conhece a trajetória daquelas pessoas. Então, por exemplo, existe um grupo seleto de espectadores que vão assistir os nossos espetáculos. Esse grupo seleto, de certa forma, eles vivenciaram todo o início do nosso processo, eles já viram outras peças de anos atrás, eles, de certa forma, estão vendo a nossa evolução. É porque com o passar dos anos, com o passar da vida, a gente vai sabendo lidar melhor com o que a gente recebe, selecionar mais, ver o que aquilo, se aquilo é de fato para te ajudar ou para te denegrir. Nós estávamos apresentando uma peça em 2013, aí chegou uma pessoa, e essa pessoa, coincidentemente, eu tinha ela no meu Facebook. Eu nem sei se ela se tocou disso, mas eu tinha ela no meu Facebook. E ela se sentou na primeira fileira e começou o seu espetáculo. Em 5 minutos de espetáculo, ela pegou o celular. Do celular ela ficou a peça inteira. Ela não viu a peça. Isso foi percebido por mim e pelos atores que estavam em cena e também pela técnica.
As pessoas viram que essa pessoa não estava conectada com o que a gente estava querendo dizer. No outro dia, eu vi um texto dessa mesma pessoa no Facebook fofoca, dizendo assim: ontem eu tive uma experiência aterrorizante vendo um espetáculo de teatro. Aí eu te pergunto, mas ela viu esse espetáculo? Ela deu oportunidade para a gente se comunicar? Ou ela ficou apenas no seu celular, vendo as coisas? Então ela viu, de repente, 5 minutos de peça e falou, não gosto disso, mas eu vou ficar aqui. Então vai te chegar de tudo. Você vai receber críticas super gostosas, maravilhosas, respeitosas, e ao mesmo tempo você vai receber umas críticas que você fala assim. Porque existe também o tipo de crítico que ele não quer contribuir com as suas observações para você fazer daquele trabalho que já existe algo melhor. Ele quer falar as coisas dele, as suas observações, para que você mude conforme ele deseja. Isso é muito delicado, porque é muito distante, existe um abismo grande entre você fazer uma observação pontual que seja pertinente para aquela obra que já existe e, ao mesmo tempo, você pegar algo que você gostaria que acontecesse em cena, porque você acha que ficaria melhor. Um crítico de teatro, ele deve entender aquilo com as suas deficiências, com as suas qualidades e ajudar dentro daquilo. E não uma coisa utópica de falar, então, sabe aquela entrada? Eu pensei de você fazer assim, 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 assado. Existe uma tradição que a gente precisa receber essas críticas com humildade. Ah, muito obrigado. Ah, você achou isso? Ah, que bom. Ah, tá. Ah, legal, vou ver. Existe isso, a gente precisa receber com humildade. Qualquer movimento estranho nessa relação, você pode parecer arrogante. Por que a gente, de repente, precisa ser humilde em receber as críticas? Porque a gente não pode demonstrar, fazer uma cara de bosta, por exemplo, se receber alguma coisa que você não concorde ou que você acha desnecessária. Existem pessoas que realmente estão preocupadas com o que está em cena e tem um diálogo muito interessante em relação ao seu trabalho. Já recebi coisas bem positivas de pessoas que muitas vezes nem têm tanto contato com o teatro, mas que foi pertinente naquele momento. Eu, quando faço as minhas análises críticas, digamos assim, observações, eu sempre escolho fazer uma impressão de algo que eu tenha gostado muito, de algo que tenha realmente me afetado positivamente. E, sinceramente, hoje em dia, para me afetar positivamente, basta ser honesto e verdadeiro. Tem exemplos, inclusive, de eu escrever críticas e a pessoa que já tem um pouquinho mais de afinidade comigo, ela chega, tá, Douglas, agora fala um pouco sobre algumas coisas que você não falou na sua crítica positiva. Aí eu, nesse diálogo com essa pessoa que me perguntou isso, ela veio até a mim e me perguntou isso, aí eu pontuo para ela, olha, de repente isso, de repente aquilo, né? Enfim, sugestões. Uma crítica construtiva, legal, que vai impulsionar aquela pessoa para frente e que não vai deixar ela estagnada ou, meu Deus, e agora? Será que eu desisto de fazer teatro? E esse vídeo ele só nasceu porque eu estava revirando as minhas coisas, as minhas gavetas, e eu encontrei um documento precioso que eu tenho. Eu tenho umas críticas dos trabalhos que a gente fazia no Conservatório Carlos Gomes. Sim, eu tenho isso. Aí tinha os seminários, então os artistas se apresentavam. Após isso, os alunos que assistiram faziam uma resenha crítica. O professor entregava as críticas para nós e eu acabei fazendo um caderno dessas críticas, dessas cópias. E aí eu selecionei algumas, terem noção do que as pessoas falam sobre você no teatro. Não me agradou a atuação do Douglas. Creio que não era preciso contorcer-se tanto. Parece-me que seus personagens apenas mudam de texto, pois seu corpo fala a mesma coisa sempre. Douglas, a sua perfeita expressão corporal e sua voz muito acentuada não me surpreendeu, porque já esperava tudo isso dele. Ele é um ator intenso e que se entrega para os personagens. Então, assim, são visões de um mesmo trabalho por diferentes pessoas. Então, isso é muito louco, porque
No mesmo trabalho, muitas pessoas vão poder se identificar com o seu trabalho e muitas não. E o Douglas, no seu estilo, que admito, me incomodava, porque eu, na minha ignorância, não conseguia entender. Mas agora ele desarmou as minhas defesas. Hoje eu posso dizer sem medo, ele é maravilhoso. Agora isso aqui é outro seminário. Douglas, criação de personagem muito legal, muito bem em cena, concentrado, muitos detalhes pequenos importantes na criação do personagem. Você trabalha em uma linha de interpretação diferente. Eu particularmente não gosto. Acho que dependendo do espetáculo, quebra a proposta. Não sei se me entende. Leve como uma crítica construtiva. Contudo, você tem uma bagagem legal. É muito criativo. Precisa mudar um pouco. Tentar outra coisa. Soube improvisar muito bem quando o lenço vermelho começou a pegar fogo sobre os setlights. Acidentes acontecem. O Douglas estava, como sempre, muito concentrado. Estava em harmonia com as duas outras atrizes. Mas uma coisa que fica feio nos personagens dele é o jeito da expressão corporal dele. Fica parecendo um deficiente físico. Douglas, achei perfeito, tanto na interpretação como no corpo, que estava presente em cena sem deixar dúvidas. Todos estavam bem, mas quero chamar a atenção para o Douglas, que foi além do esperado. Douglas, ótimo de mulher, a coisa foi melhorando, né, pro meu lado. Arrasou nas nuances, na voz. Aqui eu fiz a Madame Clessy, no vestido de noiva. Essas são algumas das críticas que eu li para vocês a respeito de como funciona. Foi muito interessante pegá-las e lê-las aqui para vocês. Qualquer coisa que vocês falem, promove esse encontro onde as pessoas elas podem exprimir o que elas acharam sobre aquilo. Então tem muito a ver com as nossas percepções diante do trabalho do outro. E os artistas, eles amam isso. Você escrever algo para alguém, você dedicar um pouco da sua atenção para ir até o artista e cumprimentá-lo pelo seu trabalho, isso dá uma força. Então, se você está aí e é espectador de teatro, sempre que for a uma peça, tente esse contato com os artistas que estão ali. Eles vão receber você com total carinho e amor, eu espero. Esse contato, essas críticas, essas observações, tudo que eu peguei durante a minha vida foram muito importantes para que eu chegasse até aqui e lesse isso na maior boa vontade, com o maior prazer em saber o que eu era, o que eu fui e o que eu sou hoje. Dentro disso eu encontrei um poema do Carlos Drummond de Andrade chamado Poema de Sete Faces, que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está conversando aqui. Quando nasci, veio um anjo desses que vive na escuridão e disse: vai, Carlos, vai ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul. Não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas. Pernas pretas, amarelas, brancas. Por que tantas pernas, meu Deus? Perguntou o meu pobre coração. Porém, meus olhos, esses não perguntaram nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Poucos amigos, raros amigos. O homem atrás do óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonastes? Se sabias que eu não era Deus. Se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, isso seria uma rima. Não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mas vasto é o meu coração. Eu não deveria te dizer, mas essa lua, esse conhaque, botam a gente comovido, feito diabo.